Olá pessoal, nesse vídeo nós resolveremos algumas questões da Lei de Execução Penal. Será tipo um mini simulado aqui, com foco no concurso público da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Lembrando que, com relação à Lei de Execução Penal, serão cobradas 15 questões, onde essas 15 questões vão valer 30 pontos. Cada questão vale 2 pontos. E antes de iniciarmos, já deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito material tanto para PPRN, como também para outros concursos públicos, como PCBA, PCAL, PPPB e até Polícia Penal de Pernambuco e outros concursos públicos também. Eu vou responder cada questão, vou explicar o gabarito e tudo mais. E eu gostaria muito que vocês, antes de eu colocar o gabarito, vocês tentassem responder sozinhos, para ver quantas questões vocês conseguem acertar. E nos comentários você coloca aí, ó, acertei 11 de 15, 14 de 15, eu acertei as 15. Que eu quero ver como é que vocês estão aí na Lei de Execução Penal. Então, bora lá. Primeira questão. Em 2022, José, reincidente, em crime doloso, cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, deixa eu marcar aqui também, foi capturado em flagrante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Encerrada a instrução processual, José foi condenado a apenas 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em sentença transitada em julgado. Neste cenário, considerando as disposições da LEP, é correto afirmar que José, na execução penal, poderá progredir de regime preenchidos os demais requisitos legais se cumprir no regime semiaberto. Aí temos aqui as porcentagens. Galera, se vocês nunca viram essas porcentagens aqui, se vocês nunca estudaram a Lei de Execução Penal, ou se vocês viram pouco, vocês vão ter dificuldade para responder isso daqui, porque vocês precisam saber os requisitos e as situações aí para conseguir identificar qual vai ser a porcentagem aqui que vai ser necessário que o José ele preencha, né, para conseguir fazer aí a progressão do regime. E eu preparei aqui para vocês, para facilitar a vida de vocês, né, essa tabelinha aqui com as porcentagens, onde eu vou explicar rapidamente para que possamos conseguir aqui chegar ao gabarito desta questão. Lembrando que, uma informação importante aqui, ó, o José ele é reincidente, crime doloso, sem violência à pessoa ou grave ameaça. Isso aqui é muito relevante para sabermos a porcentagem, tá certo? Vamos aqui para a tabela. A regra geral, basicamente, é 1/6, tá certo? A regra é essa. Só que existem situações que não vão ser aplicadas a esta regra, são as famosas exceções, tá certo? Com relação aí à progressão de regime. Se o indivíduo, ó, ele for primário, condenado por crime com violência ou grave ameaça, temos aqui 25%. Se ele for reincidente, condenado por crime com violência ou grave ameaça, temos aqui 30%. No exemplo lá, deixa eu descer novamente, o José, ele é primário ou é reincidente? Ele é reincidente, beleza? Teve violência contra a pessoa, grave ameaça? Não. É sem violência a pessoa ou grave ameaça. Então, aqui, ó, nós já excluímos esse daqui, porque tem violência, e aqui tem violência também. E aqui, neste inciso aqui, diz o seguinte, reincidente em crime diverso dos previstos no inciso 1 e 2. Isso aqui é o inciso 1 e o 2. Ou seja, se o crime não se enquadrar em uma dessas situações aqui, a regra vai ser de 20%. Ou seja, nesse caso aqui de José, como ele é reincidente, crime doloso, sem violência à pessoa, grave ameaça, não tem como ele se encaixar aqui nessa primeira ou nessa segunda. Ele vai se encaixar nessa daqui. Nosso gabarito vai ser 20%. Por quê? Vamos só repetir aqui para vocês consolidarem o entendimento. Ele é reincidente, tá certo? Ele não é primário. E ele não realizou aí uma conduta com violência ou grave ameaça. Beleza? Ele é reincidente, mas, mais uma vez, não teve a violência ou grave ameaça. Então, nós aplicamos aqui a exceção desta regra, destas duas regrinhas aqui, beleza? Por isso é 20%. E aqui as outras situações, como veremos na próxima questão, também não se encaixa no gabarito desta alternativa aqui, e vocês verão por quê. Vamos aqui, segunda questão. Vou pegar o marcador. Ó, Mateus, reincidente, ó, ele é reincidente também. Em crime hediondo é relevante, com resultado morte. Já vamos chegar nisso aqui. Foi condenado definitivamente a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada cometido em 31 de março de 2026. Neste cenário, considerando as disposições da LEP, é correto afirmar que Mateus, desde que preenchidos os demais requisitos legais, poderá progredir de regime após cumprir no regime fechado. Aí temos aqui, mais uma vez, as porcentagens. E agora é que nós veremos as outras porcentagens que eu não mencionei na primeira questão. Vamos lá, ó. Deixa eu lembrar que ele é reincidente. Vamos lá. Tudo que for primário, obviamente, nós vamos cortar. Ele não vai se encaixar aqui no primário, né? Ó, se você for primário condenado por crime hediondo ou equiparado, 70% para progressão.
Se você for primário, condenado por crime hediondo ou equiparado com o resultado de morte, isso aqui mexe muito na progressão, tá? Aí já é 75%. Você é condenado por exercer, né, comando de organização criminosa, ultraviolenta, tem aqui os requisitos, né? Vedado, livramento constitucional e tudo mais, 75% também. Isso aqui tem tudo lá. No artigo 112. 112, se eu não me engano, da LEP. Você pode ver isso aqui, tá? 75% condenado pelo crime de constituição de milícia privada, 75%. Isso não se encaixa em nenhuma situação lá da nossa questão, tá certo? Primário condenado por feminicídio, 75%. Vedado, livramento condicional, também não se encaixa no nosso caso lá. Lembrando que ele é reincidente. Aí temos aqui, ó, ele é reincidente em crime hediondo equiparado. Eita, professora, lá tem crime hediondo equiparado. Só que tem mais uma coisinha, ó. Ele é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Se fosse apenas reincidente em crime hediondo equiparado, aí teríamos o 80%. Mas como no caso do cara lá, ele é reincidente, crime hediondo equiparado com resultado morte, aí aqui será de 85%, ou seja, nosso gabarito é 85%. Aqui esse 90% vocês já fariam por exclusão, né? Porque não tem essa previsão de 90% lá nesse dispositivo da LEP. E eu, para lembrar aqui dessas porcentagens, pessoal, eu não lembro do menor para o maior, eu lembro do maior para o menor. Quando eu vejo que o cara é reincidente, crime hediondo, resultado de morte, eu sei que é o máximo aqui, entende? Aí eu faço por exclusão. Eu sei que não ia ser o 70, nem o 75, nem o 80, então, e o 90 não tem, então seria 85, tá certo? Mas por quê? Porque eu já li muito esse dispositivo, então eu lembro com facilidade isso aqui. Se você não tem o hábito de ler, consequentemente vai ser mais complicado para você memorizar, tá certo? Vamos para a próxima questão. Caio se encontra preso definitivamente pela prática do crime de latrocínio. Em conversa com seu advogado, Caio tomou conhecimento da existência de um determinado órgão. Quem não sabe, provavelmente vocês sabem, para você estar estudando para esse concurso, vocês devem saber disso, né? Que existem vários órgãos aí que atuam no processo de execução da pena, tá certo? E aí vamos ver o que a questão pede aqui pra gente. A qual incumbe diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos. Isso aqui, para mim, né, que já li bastante a lei de execução penal, eu já sei qual é o órgão aqui, tá certo? Para melhor assistência do preso internado, em harmonia com a direção do estabelecimento, nesse cenário, considerando a LEP, a referida incumbência pertence ao. Ele quer saber qual o órgão que vai fazer isso aqui, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência do preso ou internado. E este órgão, meus queridos, é o Conselho da Comunidade, tá certo? Assim que eu li a questão, eu já sabia qual era a resposta, porque eu já estudei muito a LEP. Então, se você não estudou muito a LEP, talvez você tenha dificuldade em responder isso daqui. Você poderia até acertar chutando, só que você não vai estar chutando para conseguir a sua vaga em concurso público. Você tem que estudar. Aí você tem que saber qual a função aqui do departamento penitenciário, do conselho penitenciário, da defensoria pública, do patronato. Tudo isso daqui pode cair na sua prova. Então, quando vocês verem a questão falando de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, pode saber que é o Conselho da Comunidade. Vamos ver o que diz aqui a próxima questão. Após a observância das formalidades constitucionais e legais, João foi condenado definitivamente pela prática do crime de feminicídio. Deixa eu marcar aqui. E iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Diante do narrado, no estado do Goiás, diante do narrado e considerando as posições da LEP, é correto afirmar que João, vamos lá, terá direito à permissão de saída a ser concedida pelo diretor do estabelecimento prisional desde que preenchidos os requisitos legais, mas não a saída temporária. Terá direito à saída temporária a ser concedida pelo diretor do estabelecimento prisional desde que preenchidos os requisitos legais, mas não a permissão de saída. Não terá direito à permissão de saída, tampouco à saída temporária, salvo em caso de morte de cônjuge ou companheiro, mediante decisão do juiz da execução. Terá direito à permissão de saída e à saída temporária mediante decisão do juiz da execução, desde que preenchidos os requisitos legais, e não terá direito à permissão de saída, tampouco à saída temporária. Para vocês conseguirem acertar essa questão, vocês precisam saber a diferença entre permissão de saída e saída temporária. Eu coloquei até uma imagenzinha aqui para explicar para vocês melhor. Essas imagens aqui, pessoal, faz parte do material que eu estou terminando de atualizar, tá certo? Para concursos públicos. Vai ter aí direito penal, processo penal, constitucional, legislações extravagantes, tudinho, onde eu ensino com base em ilustrações. Eu gosto muito de ensinar por ilustrações, eu não gosto muito de usar o quadro branco para ensinar. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui essa diferença entre a saída temporária, né, e a permissão de saída. Com relação à permissão de saída, pessoal, os condenados que cumprem aí
a pena em regime fechado, semiaberto, até os presos provisórios também, eles poderão obter a permissão para sair do estabelecimento prisional, só que com escolta. Isso pode ocorrer basicamente em duas situações. Se tem um falecimento aí, ou doença grave do cônjuge, do preso, da companheira, do ascendente, descendente ou irmão, ou também diante da necessidade de tratamento médico. E nesse caso aqui tem que ter a escolta. Imagina que esse apenado, ele está aí necessitando de um tratamento médico. Aí vai ter a escolta aqui, os policiais penais vão levá-lo aí para algum tipo de instituição médica para que ele receba o tratamento e aí depois ele retorna para a cadeia. A permanência desse preso aqui, fora do estabelecimento prisional, terá a duração necessária para a finalidade da saída, tá certo? Se ele vai fazer o tratamento médico, faz lá o tratamento e volta. Ou se tiver, por exemplo, o falecimento ou doença do cônjuge dele, da companheira, do ascendente, do irmão, do filho, aí ele vai lá, participa ali do funeral e volta para a cadeia, que é um exemplo, tá certo? Já no caso da saída temporária é diferente. Os condenados que cumprem aí a pena em regime semiaberto, eles vão poder obter autorização para a saída temporária do estabelecimento. E nesse caso aqui, o preso, ele não precisaria da escolta. Ele não precisaria da escolta. Entende? Essa é uma das principais diferenças da saída temporária e da permissão de saída. E não terá direito, pessoal, à saída temporária ou ao trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre a pena por praticar o crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Isso aí no caso da saída temporária, beleza? Sabendo isso aqui, vamos retornar lá para a questão. Nesse caso aqui, ó, o João, ele foi condenado por feminicídio e ele está cumprindo a pena em regime fechado. Nesse caso aqui, ele não vai poder realizar aí a saída temporária, mas vai poder realizar aqui a permissão de saída. Mas a saída temporária não. Então vamos lá. Terá direito à permissão de saída a ser concedida pelo diretor do estabelecimento prisional desde que preenchidos os requisitos legais, mas não a saída temporária. Está aqui o nosso gabarito. Ele vai poder realizar aí a permissão de saída e quem faz isso é o diretor, tá? Tem questões que provavelmente aqui menciona o juiz de execução, se eu não me engano, quem fez a leitura, né? E nesse caso não. Nesse caso o diretor ele pode dar essa permissão aí, neste caso aqui, tá certo? Se atentem a isso. A letra B diz que ele terá direito à saída temporária. Não, ele não vai ter direito à saída temporária. Não terá direito à permissão de saída, ele vai ter direito sim à permissão de saída, ele não tem direito à saída temporária. E terá direito à permissão de saída e à saída temporária não, é só a permissão de saída. Aqui o próprio diretor dá a permissão e aqui nesse caso da saída temporária tem que ter aí o juízo da execução. Os requisitos são muito mais abrangentes para você conseguir aqui a saída temporária em comparação com a permissão de saída, tá certo? Vamos para a próxima questão. Durante a execução da pena por organização criminosa, um detento foi responsabilizado por falta grave, consistente na prática de crime doloso, que ocasionou a subversão da ordem interna. Observadas as formalidades legais, o juiz da execução determinou a inclusão do detento no regime disciplinar diferenciado. Isso aqui é muito importante, tá? O RDD. Nessa hipótese, de acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constitui característica do RDD o seguinte, vamos ver. Direito de saída de cela para banho de sol por até 1 hora diária? Não, são 2 horas diárias, sem contato com o interno de um mesmo grupo criminoso. São 2 horas, tá certo? E também não pode ter esse contato com internos do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Está aqui nosso gabarito. Participação obrigatoriamente em audiências judiciais por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O erro dessa questão está nisso aqui, ó. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente, tá certo? Duração máxima de 12 meses? Não, são 2 anos. Sem prejuízo, repetição, de sanção por nova falta grave da mesma espécie. Beleza? Nosso gabarito aqui é a letra B. Próxima questão. Após a observância do contraditório pela defesa, Maria se encontra grávida. Foi condenada definitivamente pela prática de determinada infração penal, iniciando-se o cumprimento da sanção privativa de liberdade. Nesse cenário, com base na LEP, no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão de regime serão elencados a seguir, à exceção de um. Ou seja, precisamos saber a exceção dos requisitos para a progressão de regime. Ser primário e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento é um requisito.
Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa é um requisito. Ter cumprido ao menos 1/6 da pena em regime anterior não é um requisito. Está aqui o nosso gabarito. Não é 1/6 da pena, é 1/8, tá certo? Não ter cometido crime contra seu filho dependente, também. Não ter integrado a organização criminosa. Tudo isso aqui é requisito, exceto aqui a letra C. E a questão que é a exceção, tá certo? Vamos para a próxima questão. João, preso preventivamente pela prática do crime de roubo circunstanciado, praticou o fato previsto em lei como crime culposo. Deixa eu marcar aqui. Crime culposo. Registre-se que, em razão da sua ação, houve subversão da ordem interna no âmbito do estabelecimento prisional. Isso aqui provavelmente está falando do RDD. Ó. Nesse cenário, considerando as posições da LEP, é correto afirmar que João, vamos ver aqui, poderá ser incluído no regime disciplinar diferenciado, já que sua conduta ensejou a subversão da ordem interna no âmbito do estabelecimento prisional? Não, pessoal, porque o crime que ele cometeu é culposo e tem que ser doloso, tá certo? Poderá ser incluído no regime disciplinar diferenciado, já que a sua segregação cautelar decorre da prática de crime de roubo circunstanciado, também não tem nada a ver. Não poderá ser incluído no RDD, já que sua conduta caracterizou o crime culposo. Tá aqui, ó. Tem que ser doloso. Você vê culposo e RDD já sabe que não vai ser cabível, tá certo? Poderá ser incluído num RDD diferenciado, regime disciplinar diferenciado, eu quero falar a sigla e lei, que terá duração máxima de 6 meses, não são 2 meses, como eu falei para vocês, são 2 anos. Não poderá ser incluído num regime disciplinar diferenciado por se tratar de preso provisório. Pessoal, se o preso for provisório, ele pode sim ser incluído no RDD, tá certo? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. 8ª questão. João, condenado definitivamente a uma pena total de 15 anos de reclusão, atualmente cumpre pena em regime fechado. No cárcere, o apenado exerce a função de cozinheiro e, desde que começou a trabalhar, apresenta um saldo positivo de 120 dias trabalhados, o que foi devidamente atestado pela direção da casa prisional por meio de atestado de efetivo trabalho. Nesses termos, considerando as disposições da LEP, João, a partir do saldo de dias trabalhados que possui, tem direito a remir quantos dias de pena? É simples, pessoal. A cada 3 dias que o apenado trabalha, ele consegue remir um dia. Então, nós iremos dividir esse 120 por 3, o que dá 40. Está aqui o nosso gabarito. De acordo com a lei de execução penal, o condenado que cumpre a pena em regime fechado semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Ciente desse benefício, durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, o apenado Paulo, que possui bom comportamento carcerário, trabalhou 90 dias e participou de curso de requalificação profissional com duração de 120 horas. Isso aqui é legal, ó. A respeito desse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de dias que Paulo poderá remir na sua pena. Mais uma vez aqui a divisão. Você vai pegar o 90, que foi o que ele trabalhou, tá certo? Dividiu por 3, vai dar o quê? Vai dar 30, tá certo? Já com relação aqui às horas com relação ao estudo, entenda o seguinte. A cada 12 horas que o cara estudar aí, fizer a questão do curso de requalificação profissional, a cada 12 horas equivale a um dia que ele vai poder remir, tá certo? Então, nós vamos dividir os 120 por 12, que vai dar 10. Então, 30 mais 10 é igual a 40. Então, nosso gabarito aqui, letra B, 40 dias. Lembrando que, com relação ao trabalho, a cada 3 dias que você trabalha, você consegue remir um dia. Com relação aos estudos, a cada 12 horas você consegue remir um dia, tá certo? Vamos ver o que diz aqui a próxima questão. Com base na LEP, julga os itens a seguir. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 2/3 de salário mínimo. Está errado porque são 3/4 e não 2/3. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Tá certo. O condenado, ele que se recusar a passar aí por esse procedimento, ele está cometendo uma falta grave, tá bom? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 10 membros designados através do ato do Ministério da Justiça, dentre os professores e profissionais de área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Para mim, que já li muito, eu sei que não são 10 membros, são 13. Então, aqui o nosso gabarito vai ser apenas o segundo. Então, é a letra D. Aqui são 3/4 do salário mínimo, tá certo? Por isso que tá errado. E aqui são 13 e não 10. Eu já bati o olho aqui, eu já vi que estava errada, tá
tá certo? Então aqui temos o nosso gabarito. Próxima questão. No que tange aos órgãos da execução penal, estabelecidos pela LEP e suas respectivas composições, avalie as afirmativas a seguir com verdadeiro ou falso. O ocupante de cargo de diretor do estabelecimento deverá ter experiência administrativa na área e ser portador de diploma de qualquer curso superior para ser diretor lá do estabelecimento prisional? Não. Existem aí os cursos específicos que ele precisa aí ter cursado, né? Por exemplo, direito, pedagogia, psicologia, e tem mais duas áreas, acho que é serviço social e assistência social, não lembro agora, mas acho que é mais essas duas. São cinco cursos que ele pode, que ele deve ser portador para conseguir aí, um dos 5, né? Para conseguir ter aí esse cargo de diretor do estabelecimento prisional, além de outros requisitos previstos em lei. Vamos ver o que diz aqui o segundo. No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, que aqui está correto. Independentemente de se tratar de pessoal técnico especializado, isso aqui está errado. Nessa parte aqui, do pessoal técnico especializado, pode ser homem, por exemplo. Entende? Não é uma regra absoluta isso aqui, tem uma exceção. Entendeu? Que é justamente isso daqui, que diz respeito ao pessoal técnico e especializado. Então, está errado. O patronato sempre deve ser público. Já sei que está errado, porque o patronato ele pode ser público ou privado. Então, já também não está correto isso aqui. Considerando que tem atribuição de colaborar na fiscalização do cumprimento das condições, da suspensão do livramento condicional, atividade de fim de Estado, da qual não cabe qualquer alegação. Então, está tudo errado. Entendeu? Aqui está errado por conta da questão que ele diz que é qualquer diploma e não é qualquer área. Tá certo? Tem as áreas específicas, como mencionei. Aqui, ele meio que generalizou, sendo que tem essa exceção aqui de baixo. Era para ele ter colocado assim, exceto as tratar de pessoal técnico especializado. Mas não, ele colocou independentemente de se tratar de pessoal técnico ou especializado. Então, por isso está errada. E aqui o patronato ele pode ser público ou privado. Por isso que não está correto também. Vamos para a próxima questão. Em relação aos estabelecimentos penais, assinala a alternativa correta, né? Com base na LEP. A cadeia pública será instalada próximo de centro urbano? Sim, a cadeia pública ela será instalada próxima de centro urbano. Lembrando que na penitenciária fica o condenado aí a pena de reclusão. Na colônia agrícola, industrial ou até mesmo similar, é quem fica aí os presos que estão cumprindo a pena em regime semiaberto. Aí temos também, lembrando que a casa de albergado, que é os presos que estão cumprindo aí o regime aberto e com a pena de limitação do fim de semana. E temos aí a cadeia pública, que é destinada aí aos presos provisórios. E nesse caso aí, a cadeia pública ela será instalada próximo de centro urbano. Deixa eu até colocar aqui. Preso provisório. Vamos ver porque as outras alternativas não estão corretas. A colônia agrícola destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto e da limitação de fim de semana. O que está errado aqui nessa questão, pessoal, é isso aqui, e da limitação de fim de semana. Essa parte final. Isso aqui não diz respeito ao regime semiaberto, e sim ao regime aberto. O prédio da casa e albergado poderá situar-se em centro urbano desde que contenha obstáculos físicos contra a fuga. Está errado. Não deve ter aqui esses obstáculos físicos contra a fuga. É por isso que essa alternativa aqui também está errada. A penitenciária de homens poderá ser construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restrinja a visitação. No caso da penitenciária, pessoal, ela deverá ser construída em local afastado do centro urbano, de uma forma que a distância ela não restrinja aí a visitação. E o que está errado é justamente isso aqui, Pode ser. Ela será construída nesse tipo de local, a penitenciária, tá certo? Por isso que essa alternativa aqui também não está correta. E por último, será de 5 metros quadrados a área mínima da unidade celular. Não são 5 metros, são 6, tá certo? Vamos ver aqui as próximas questões. Caio, servidor público no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, participou de um curso de capacitação sobre a Lei de Execução Penal. E de acordo com a alternativa, considerando as disposições da LEP, avalie se compete a juiz de da execução os seguintes atos: determinar a forma de cumprimento de pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução. Sim, isso aqui é uma competência aí do juiz da execução. Decidir sobre a progressão ou regressão nos regimes. Sim, também
é uma competência do juiz da execução. Declarar extinta a punibilidade também, quem determina isso daí é o juiz da execução. Então, todas as alternativas aqui estão corretas, tá certo? Isso aqui, pessoal, mais uma vez, são requisitos que vocês precisam ter estudado para conseguir identificar as alternativas com facilidade. Vamos ver aqui o resto. Constituem deveres do condenado. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença? Sim. Vamos ver o que tem de errado nas outras. Ou não tem alguma coisa... Peraí, vamos lá. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se? Sim. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados? Sim. Tudo dever dele. Higiene pessoal e asseio da celha e o alojamento? Também. Aí tá aqui explicado, ó, todas as alternativas corretas, nosso gabarito. Tá certo? A galera que gosta de ler rápido, viu aqui, ó. Eita, comportamento disciplinado, isso aqui é. Então, é o gabarito. Aí, às vezes, pensa, poxa, não tem nada errado aqui, não vou nem ler o resto, já vou marcar, já vou pra próxima para não perder tempo. E tá aqui uma casquinha de banana no final. Tá certo? Vamos lá. 15ª questão. João, que não ostenta qualquer problema de saúde e se encontra preso há 1 ano, em cumprimento definitivo de pena, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, entrou em contato com seu advogado e este lhe informou que o órgão público, mais uma vez, questão de órgão, ó. Eu vi muitas questões quando eu estava baixando algumas provas envolvendo aí essas funções dos órgãos públicos, então, que envolve aí, né, a execução penal. Então, é bom vocês estudarem bastante essa parte aí. Nos termos da LEP, foi instado a emitir parecer sobre potencial indulto que poderia beneficiar o apenado. Ou seja, ele quer saber qual órgão que ele pode emitir o parecer envolvendo indulto. Ó, eu que já estudei já sei qual é o órgão. Entendeu? Você pode entrar até por exclusão aqui. Mas eu já sei qual é o órgão. Ó, nesse cenário, considerando a LEP, a emissão de parecer sobre indulto, excetuando o pedido com base no estado de saúde, e é justamente isso que eu pensei aí, que essa é a exceção desse órgão. É uma incumbência do... Eu sei que não é do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Eu sei que não é. Eu sei que não é do departamento. E eu sei também que não é do Conselho da Comunidade. E com certeza não é do patronato. Sobre o quê? Conselho Penitenciário. Esse é o nosso gabarito. Essa parte aqui essa questão aqui, pessoal, assim como algumas que cobraram aí, a questão dos órgãos, você tem que ter estudado. Se você não tiver estudado, você não vai conseguir responder isso aqui. Tá certo? Coloca aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, quantas questões vocês erraram, se vocês acertaram tudo. Então já se inscreve no canal, deixa o like. Eu vou movimentar bastante aqui o canal, tá certo? Eu vou trazer um pouquinho aqui porque eu tô criando as outras HQs. Para quem não sabe, eu ensino com histórias em quadrinhos e eu tô construindo as histórias envolvendo aí outras disciplinas que eu ainda não havia terminado, como processo penal e tudo mais, direito constitucional e as legislações extravagantes. Então, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto.